Todos nós amamos o nosso mangá Shumatsu no Valkyrie e também todas as lutas do Ragnarok que tem dentro dele, mas pelo menos eu devo admitir que há certas coisas, ou melhor, 9 coisas que eu simplesmente odeio em Shumatsu no Valkyrie. A primeira é também uma das mais notórias, é que atualmente os capítulos mensais, aqueles que sempre lançam pra gente, estão muito menores do que eles eram antigamente, e quem acompanha o mangá desde antes as lutas passadas sabe muito bem do que é que eu tô falando aqui. Durante a batalha, por exemplo, de Raiden vs Shiva e todas as que estavam antes dela, quase todo capítulo tinha pelo menos 40 páginas ou até chegava de 50 a 60. Isso além de deixar as lutas melhores, ficam mais longas, consequentemente mais divertidas do que só ler 20 a 30 páginas e pouquinho e já finalizar a rodada, que é isso que está acontecendo muito constantemente nas batalhas recentes agora, principalmente a do Bill vs Tesla. A próxima é algo que com certeza muitos aqui que estão assistindo o vídeo vão concordar comigo, de que as batalhas do Ragnarok estão se tornando cada vez mais previsíveis. Você já sabe o vencedor de uma forma meio fácil, por causa que no meio da rodada aparece a origem dele, como por exemplo, ser um asiático já é praticamente o estereótipo dele vencer, ou pelo enorme excesso de flashbacks que eles colocam no meio da rodada sobre ele, e acaba meio que deixando na cara do público qual dos dois lados vai sair vitorioso, os deuses ou a humanidade. E isso meio que tira um pouco o suspense da batalha, até mesmo o processo até o final da batalha, que ainda é incrível, acaba se perdendo no meio disso, já que nós já sabemos quem vai ser o vencedor, não importa de onde eles tirem os poderes que colocam. E no meio de todas as rodadas, infelizmente, tem mais outra coisa que eu odeio, que alguns personagens, ou para falar a verdade, a maioria deles não foram muito bem aproveitados depois da rodada. Não importa se são humanos, se são deuses ou se são figurantes. Eu simplesmente me incomodo tanto com isso, porque tem muitos personagens em cada rodada que me deixam cativada, eu pego empatia, seja lá pelo motivo. O Kim, por exemplo, o Buda, que é o meu xodó e vocês sabem muito bem. E no fim de cada rodada deles, simplesmente desaparecem, sem mais nem menos, tendo no máximo 1% de aparições em algum momento de outras rodadas, com alguma expressão básica ou um sorrisinho de canto bem ali, tipo do Thor, ou o Jack, que toma chá com sua Valkyria uma vez a cada 1000 anos. E eu queria muito mais que pudessem mostrar os personagens depois disso, ou que mudasse esse fato. Mas a essa altura do campeonato, já na 8ª rodada, eu tenho muitas dúvidas de que isso aconteça, infelizmente, porque seria uma felicidade enorme ver isso acontecendo. A próxima não é que eu odeie completamente, mas me irrita até demais toda vez, porque parece que a cada batalha que eles mudam os personagens, a arte acaba se modificando junto com eles. Não era bem mais fácil eles terem, sei lá, mantido a arte desde o começo, ou pelo menos alguma coisa constante a partir da 2ª rodada e dali pra frente? Por causa que a arte mais me incomodou na hora da batalha de Hades vs Kim, por causa que o humano tinha horas que estava bonito, muito bem feito, e na outra hora com um rosto mais deformado e estranho que eu já vi em toda a minha vida. E seria muito bom se isso não acontecesse mais, porque eu mais rio das batalhas do que me impressionar com elas. E também tem outro detalhe que tem acontecido muito recentemente nos capítulos atuais que foram lançados. É que o Omemura não precisa obrigatoriamente fazer cada uma das batalhas com 10 capítulos fechados.
Uma batalha curta não seria algo ruim de vez em quando ou que daria desânimo nas pessoas para ver mais a batalha, porque pelo menos para mim, eu acho muito melhor ele deixar uma batalha curta, só que interessante, com desenvolvimento, do que estender demais algo desnecessário, por causa que nós vimos na batalha do Bill contra o Tesla que ele poderia ter reduzido muito mais o tamanho, talvez terminando com aquele golpe do Tesla, o Tesla Warp, ou muito antes, quando o próprio Bill usou o Soratival. Vocês não acham que teria sido muito melhor? Para mim seria, mas eu só não reclamo tanto disso, por causa que o motivo dele ficar fazendo essa coisa é ele querer completar mais volumes do seu mangá e vender mais ainda, o que constantemente também torna a obra mais conhecida. Ou seja, é um motivo meio que justificável, por assim dizer. E outra situação, que é quase uma injustiça, é o Hades. Ele é um personagem que foi muito mal aproveitado, tanto antes quanto durante a sua batalha. Antes, ele só ficava falando do Rajun, ficava falando que o Buda não vai desistir da batalha. Isso pra mim não é usar um personagem. Pra mim isso é colocar um personagem pra narrar só porque ele é conhecido na mitologia grega. Ele foi literalmente esmagado pelas habilidades do Kim, que foram muito mais superiores, com todas as 5 formas do Tio, que tirou meio que um pouco do destaque que o Rei do Submundo deveria ter além de tudo isso, sabe? Ele é o rei de um reino completo. Não era para ele ser assim tão fraco ou ser toda hora esmagado e devastado pelo Rei dos Homens. E também ele nem sequer teve um flashback decente que falasse diretamente dele, sua história, talvez alguns poderes a mais. Só dizia da sua relação com Poseidon e os seus irmãos. E eu até digo, aquele flashback pra mim não rendeu em nada, já que o Poseidon morreu e ele morreu logo depois. E pelo visto, o Memura tá pelo menos tentando compensar esse pequeno desperdício de personagem, colocando ele em outros tipos de flashbacks, como por exemplo, o flashback do Bill, onde eles eram amigos e se conheceram, mas ainda assim eu sinto que faltou algo nele. E vocês se lembram daquilo que eu reclamei agorinha, dos personagens depois da sua batalha serem muito mal aproveitados? Coincidentemente, essa regra não se aplica a personagens asiáticos, e isso me dá um pouco de raiva, como por exemplo, o Sasaki Kojiro e o Okita Souji, que nem sequer teve uma batalha ainda, tá tendo muito mais destaque do que outros personagens que apareceram lá atrás. O Thor, por exemplo, só teve 2 cenas, eu posso contar nos dedos, que ele apareceu além da sua luta. E eu espero muito que eles pudessem modificar isso, sabe? Mesmo que o público-alvo dele seja lá no Japão, obviamente, ele quer dar mais destaque para os personagens asiáticos que também são de lá. E se vocês notarem bem, ele até deu uma pequena removida lá no que o Hermes falava, as narrações dele, para colocar o Okita e o Sasaki explicando cada coisa que aparecia. Isso está se tornando algo recorrente. E também deve ser para vender um pouquinho mais o Tiruran, que é de onde vem o Okita. Me irrita um pouco, mas não tanto. Eu só queria mais aparições, entenderam? E com o mesmo objetivo dele aumentar as vendas do Shumatsu, ele dá vantagem para um personagem vencer a sua batalha. E isso me irrita bastante por causa que é o caso do Shiva. Ele e o seu mercado indiano, que é simplesmente enorme, causou a perda do meu Raiden Tamemon. Eles meio que enfiaram Tandava Karma lá do nada. Na minha opinião, aquilo ali nem existia. Ele só colocou na cabeça e de repente, eu vou fazer o Shiva ganhar e pronto. E eu não duvido nada, já podem até anotar, que isso tem um pouco de relação com eles terem quase que banido o recorde ao Ragnarok lá da Índia por causa da aparência do Shiva. Não tenho muita certeza. E por último, porém não menos importante, os poderes oculares, que estão ficando meio repetitivos.
que em 8 rodadas, 3 delas tinha alguém na humanidade com alguma coisa especial nos olhos. Quase metade de todos. O Adão com aquele reflexo divino, Buda com a visão do futuro, e o Kim com as formas de Tio e a sinestesia do espelho toque. Se aparecer mais algum personagem desse tipo, eu vou começar a pensar no caso de que o Maimura tá ficando sem ideias de poderes para a humanidade. Se ele pedisse ajuda pro público, teria muito mais ideias, por causa que eu vejo as teorias que vocês falam, tanto nos comentários quanto que eu vejo no Reddit, que ficariam incríveis até demais. Mas então, me falem vocês, tem alguma coisa em Shumatsu no Valkyrie que te incomoda ou que te deixa com muito ódio? Por causa que eu só coloquei isso no título pra fazer vocês clicarem. Tem certas coisas aqui que eu não odeio, só que realmente me irrita e me incomoda um pouco. Desculpa por isso e acreditem, eu vou fazer muito mais. Até a próxima!